Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, né, a mais um aí episódio do nosso canal. Nós já estamos no 6º episódio, né, então a gente já gravou falamos bastante, né, já. Sobre esse tema. Hoje nós vamos falar de duas trissomias, né, duas alterações cromossômicas que são as mais raras de todas que a gente já falou. Nós já falamos da trissomia do cromossomo 13, associado com a síndrome de Patau, trissomia do 18, associado com a síndrome de Edwards. Nós falamos da monossomia do X, a síndrome de Turner, no nosso episódio anterior. E agora a gente vai falar de duas que são muito raras e praticamente não tem nem sintomas associados, né? Que são as trissomias do cromossomo 16 e do 22. E hoje, né, para a gente discutir e debater um pouquinho esse tema, nós estamos aqui, eu, a Aline, Sara e Patrícia, da Biomedicina, e a gente vai discutir um pouquinho dessas temáticas raras, né, com vocês. Pois é. Então, nós vamos, contudo, né, falar de duas trissomias, que são 16 e 22. E a gente não tem como fazer comparações, nós não vamos fazer associações entre elas, né? Mas primeiro a gente vai apresentar esse cromossomo 16. Ele abrange mais de 90 milhões de blocos de DNA, representa 3% de todo o DNA que nós temos no corpo. E ele tem cerca de 800 a 900 genes que fornecem instruções para a formação de proteínas. Então, o camarada é forte, não é? Ele é importante. E qualquer coisa que mexer com ele, ele vai arrepiar. Vai. Né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. E aí, brincadeiras à parte, é um DNA, é um cromossomo importante, que a gente percebe que qualquer coisa que atingi-lo vai ser desastroso. Né? E ele, inclusive, ele vai mexer e é responsável pela formação de proteínas. E a gente sabe que problema na proteína, ela pode levar a muitas deficiências. Né? Então, a gente vai partir desse princípio, dessa importância desse cromossomo 16. É importante falar que ele é incompatível com a vida, né? A gente tem esse diferencial aí quando a gente fala das outras trissomias, né? Das outras síndromes que a gente falou nos episódios passados. A gente teve síndrome mais branda, né? Que nasce, tem uma sobrevida, síndrome que nasce e logo depois morre. A gente já passou por todos esses estágios. Mas a trissomia, no caso do 16, né, a trissomia completa desse cromossomo 16, ela é completamente incompatível com a vida. Então, a frequência mesmo é de aborto durante o primeiro trimestre, né? Então, ali nos primeiros 3 meses... 12 semanas. A gente já observa, né, o aborto espontâneo aí desse feto, nessa gestação, porque realmente é uma trissomia que não apresenta compatibilidade nenhuma com a vida, justamente por essa importância que o cromossomo 16 tem no nosso organismo. Falar aqui agora, porque assim, a gente começou falando do cromossomo em si, e aí você entra e conta para nós que esse cromossomo, ele tem uma trissomia ligada a ele, né? Então, aí que todo o contexto se forma. Se forma, né? E essa questão da trissomia, né, a gente já explicou em alguns casos, que é um cromossomo a mais ali, né, naquele espaço do cromossomo 16, ele vai vir carregando com muito mais genes, né, do que deveria. Muito mais. Então, isso bagunça, a gente tende a pensar, às vezes, né, que só se faltar gene é o problema, né? Então, se falta ali, se eu não tenho ali meu par de cromossomos, né, igual a gente fala da monossomia e tal, é só o problema. Mas quando você acrescenta aquele tanto de material genético, muito entre aspas, né? Mas um material genético inútil, ele não tinha que estar ali, né? Não foi previsto que ele estivesse ali. Isso já causa uma bagunça danada na nossa a replicação das células, de tudo. Né? O que faz com que esse cromossomo 16 cause problemas em fetos considerados aberrações. Aberrações. Né? Então,
você pensar em aberração é um negócio muito pesado, né? Sim. Porque em pesquisas que nós fizemos ao longo até agora no curso, né, para esse estudo aqui, nem se fala nos sintomas, nas deficiências, porque não tem jeito de porque falar, se a gente né? parar para pensar, é uma trissomia que vai ter, né, uma cópia extra de um cromossomo que vai dar de 800 a 900, quase 1000 genes a mais. Isso é muita coisa. E cada Imagina. gene responsável por uma função. Então, é muita coisa extra. Fazendo uma analogia, né, se você vai fazer um bolo, se você coloca o dobro de farinha, o triplo, não dá certo. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Vai ter 1000 né? vezes mais. 1000 vezes mais. Então, é uma aberração mesmo, né? Então, é uma das trissomias, né, que leva a aborto, né? Tanto ali, aborto recorrente, frequente, né? E tá ali associado, assim, tem uma importância, né, na perda gestacional muito grande, né? Então, é aqueles casos que muitas das vezes nem sabia que estava grávida, teve um aborto. Sim, né? E é importante a gente entender como que ele está associado, né? Porque essa trissomia, as trissomias em geral, elas normalmente estão associadas à maior idade materna, né? Então, a mãe que deixa para ter filho muito tarde, a gente sabe que, diferentemente do homem ali, né? Que tem uma produção contínua, né? Dos espermatozoides, enquanto ele estiver na idade fértil dele, a mulher não. A mulher já nasce com todos os seus óvulos. Então, vai ficando velho, né? A realidade é que vai ficando velho. E a tendência, hoje em dia, é que as mulheres esperem cada vez mais para terem filhos. Então, é uma preocupação. Possibilidade maior de terem filhos assim. A expectativa, inclusive, pensando nesse quesito, é que aumente, né? Porque você tinha antigamente, né, nos anos bem passados aí, as meninas casando com 15, 16, 17, com 18 já estava tendo o primeiro filho. Hoje em dia, antes disso, né? No nosso contexto de sociedade, a gente pensa, nossa, isso é surreal. E aí entra uma série de questões por trás disso. Mas em questão biológica e orgânica, os óvulos estavam novinhos ali, estavam ótimos para serem, o que não implica que não vai acontecer algum problema. E hoje as mulheres deixam lá para 45 do segundo tempo, lá com 38, 39, 40 anos. Não, eu falo por mim, assim, de experiência própria. Eu sempre falei que com 30 anos eu ia ter um filho, eu já tô indo para 34. Sim. Mas ainda tá bom, mas daqui a pouco nós já temos que ficar cobrando. Daqui a pouco já vocês tem, me cobram. Né? Já vai cobrar. Quem trabalha com perda gestacional, né? Alterações genéticas. Não dá mau exemplo, não. Então, isso, assim, é um retrato da nossa sociedade, né? Hoje em dia, as mulheres, elas prezam, elas têm outros objetivos, além só da família. Não só, né? Porque a família é muito importante, mas tem além, né? Filho, para além da família, né? E é importante a gente ver que isso não é condicional, né? Não significa que você vai ter uma gravidez já numa idade mais avançada, você obrigatoriamente vai ter, né, alguma questão cromossômica. Mas é bom evitar, né? Mas os riscos aumentam, entra na questão da probabilidade. E a gente, pensando na questão, tipo assim, a gente falou que não nasce, né? Então, como é que você sabe, né? Tô tendo ali aborto recorrente, eu tive um aborto, a professora bem trouxe falando que às vezes você nem sabe que tá grávida, né, já que é ali no primeiro trimestre, tem muita mulher que nem percebe que tá grávida nesse inicinho, e aí como que a gente descobre, né, como é que a gente sabe, porque se é um fator, por exemplo, da idade, isso pode vir a se tornar uma perda recorrente. Se eu continuo insistindo e eu já tô com uma idade mais avançada, a probabilidade disso continuar acontecendo é muito grande. E aí, 99% das gestações são abortadas. Quando tem alteração cromossômica, pra vocês verem um tão sério que trissomia. E aí entra o papel do ultrassom, né? Que a gente falou, por exemplo, no episódio passado que a gente estava falando da síndrome de Turner, a gente falou que não conseguia identificar pelo ultrassom. Você esperava crescer, né? Ter toda aquela parte da adolescência. Já essa trissomia do 16, você já tem características que você consegue fazer através dos exames de imagem, né? Então, a ultrassonografia durante o pré-natal, entra de novo toda a importância, né, desse acompanhamento. Familiar e médico, né, para você ter esse acompanhamento. E aí você tem alguns sinais, né, durante o ultrassom que indicam a probabilidade de do seu feto ter essa condição, né, a trissomia, que é, por exemplo, uma irregularidade do saco gestacional, né, vai ter uma restrição precoce do crescimento embrionário, então ele vai ter ali um retardo no crescimento. Quando você mede... cardíaco
baixo. O batimento tem irregularidade. Quando você mede, por exemplo, o diâmetro, né, na vesícula vitelínica, né? Hoje em dia os exames ultrassonográficos, né, são todos medidos, né? Você consegue medir tamanho de tudo. Consegue. Então, quantidade de líquido. É incrível, né? A quantidade de coisa que você consegue medir naquela imagem borrada. Até hematomas você consegue ver. Através do ultrassom. E são sinais que indicam, né, mau prognóstico. O mau prognóstico, que significa que, né, é essa trissomia sinal do 16. de alerta aí que... Para os papais e mamães que muito provavelmente não, com certeza, nesse caso, não terão aí a continuidade da gestação, né? Ela vai seguir ali até o terceiro mês, né, primeiro trimestre, e com certeza vai gerar um aborto aí pós esse período. E na suspeita dessa trissomia, né, indica-se exame de ultrassom seriado. Seriado. Né, Sim. para acompanhar o desenvolvimento, para ver se realmente né? Porque pode ser uma suspeita. Sim. Ou já pode ser no começo uma confirmação, mas sendo suspeita, ultrassom Porque seriado. entra de novo aquilo de não necessariamente você precisa ter tudo, né? Quando você compara a ciência, né, a medicina com a realidade, você tem esse cruzamento de informação, né? Você tem uma série ali de sinais e sintomas, seja desde ali do placentário ao embrião já pós-vida, aí não é mais embrião, né? Ao nascido, né? O nativivo. E aí você precisa comparar os sinais e sintomas. E na literatura você tem uma lista de sinais e sintomas que você vai ter que observar e não necessariamente você observa todos aqueles nas mesmas intensidades. E no começo, se for muito no começo da gestação, provavelmente o ultrassom pode não mostrar tudo e pode ser que evolua sem problema, que parece que sugestiona-se que tenha, mas né? que aí por uma glória de Deus aí a coisa não evolua e confirme que não é. Existem alguns casos dessa trissomia não completa, né? Então pode... trissomia parcial. E aí você pode conseguir gerar a vida nesse caso, né? Você pode ter ali alguns sinais e sintomas desses que a gente falou durante, né, o exame do ultrassom, mas ainda assim é muito brando justamente por essa questão parcial. Na genética a gente tem que tratar muito disso, né? Da completa, da parcial. Sim, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Uma completa vai trazer muito mais dano, né? Muito mais alteração do que uma parcial. Então sempre tem que ser pesado nisso, né? Você pode observar um sinal, desesperar, falar, ai meu Deus, meu filho não vai nascer, mas às vezes é uma parcial, vai trazer, né, alguns problemas pós-vida. E quando nasce é tão branda, tão leve, que não é prejudicial. Sim. Quando é a parcial, eu assisti uma série, eu não lembro o nome dela, série médica, que uma médica, ginecologista, obstetra, ficou grávida quando ela viu o neném dela tinha uma síndrome. Olha. Aí ela optou por não abortar, ela e o marido, ela levou adiante, a menininha nasceu e era totalmente tranquila. Você não via que ela tinha nada, mas ela tinha um problema cardíaco. Então, ficou só o cardíaco da síndrome. E ela não vai viver normal, porque ela vai ter que ser monitorada. Mas anda, fala, brinca, faz tudo. Os sintomas são muito variáveis, né? Tanto que essas questões de síndromes genéticas, doenças genéticas, o diagnóstico é muitas das vezes tardio, justamente porque os sintomas se confundem com outras patologias. Você pensar alterações cardíacas, tem várias. Tem todas, né? E você pega até as dismorfias corporais também, costumam se relacionar. Você pega no caso da trissomia 16, quando é parcial, né, que chega a nascer, você repete os sinais e sintomas de algumas outras. A questão do pescoço alado, que a gente vê em muitas, né, muitas síndromes cromossômicas. Você vai ter todo o problema cardíaco, que pode ter um nuance ou outro diferente, mas no macro você tem uma questão cardíaca, questão da tireoide também, você vai ter um hipertireoidismo. Doenças autoimunes. Então tudo Mas isso vai se embolando ali no meio, né, para poder entender qual que é a alteração cromossômica daquele ser vivo. Quando nasce, vê o que vai evoluir, como vai evoluir. E eu estou pensando aqui, enquanto a gente está falando sobre esse negócio de ver que é o que não é, a importância dos pais não se desesperarem diante desse diagnóstico, né? Sim. Porque ele precisa estar firme, precisa ter também, esperar até o nascimento
porque E o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento pode ser bom. Porque você tem, por exemplo, numa do 16, que é essa que a gente está falando, que você vai ter ali, até então, problemas orgânicos, igual a gente falou, né? Um problema cardíaco, um hipertireoidismo, que vai manifestar, talvez, desde de criança. Mas quando você pensa numa outra, igual a do 22, você vai ter alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, a dificuldade de mobilidade, né, de membros inferiores, né, deficiência motora. Você pode ter uma deficiência mental profunda. E isso você não percebe. A motora até que você percebe numa criança, mas pensando num bebê, ele mexendo ou não, ele tá no seu colo, você tá fazendo tudo por ele. Então a dificuldade vai chegar mesmo na hora que ele começar a crescer. Então, uma deficiência mental profunda, ela vai ter uma dificuldade ali, muito provavelmente, por consequência de fala, de aprendizado, né? Isso tudo vai se somando ao longo da vida. Sim. Então, você tem esses sinais muito dos órgãos, né? Do não funcionamento de algum órgão específico, da normalidade daquele órgão. E você vai ter os sinais e sintomas com outras síndromes também, como a do 22, que já vai levar para uma área mais do desenvolvimento motor, psicológico, né? De aprendizado, tudo mais. Uma deficiência visual. Sim. Né? Essa tudo do isso. 22, ela é muito interessante, né? Porque ela também é rara. Então, todos esses sintomas que você falou, como, por exemplo, é muito comum a síndrome, né, do olho do gato, que essas pessoas têm a marquinha aqui no olho, né? Parece uma pelezinha. aquela pelezinha, parecendo aquele pretinho do olho do gato. E é uma característica, todas essas alterações em relação ao cromossomo 22 só são possíveis se for uma trissomia parcial, né? Uma trissomia que ocorreu em decorrência de uma translocação, de uma recombinação com o cromossomo 11. Agora, no caso do 22, uma trissomia total, igual é no cromossomo 16... Também vem a óbito, né? A perda gestacional, ocorre a perda gestacional logo no inicinho da gestação. Nas 3 síndromes que são formadas em associação com o 22, provavelmente as únicas 3 formas de sobrevivência, né? Mas isso quando ele se depara com um outro cromossomo. Porque ele sozinho, ele não tem chance nenhuma, né? Isso. Aliás, ele não dá chance nenhuma para nascer, né? Seria o que a gente discutiu muito aqui dos sintomas intermediários, mais brandos, né? Então, ele está muito associado com a síndrome de George, né? Que é uma síndrome genética causada por microdeleção, se não me engano. A síndrome de Emanuel, né, que resulta da própria translocação com o cromossomo 11, que é um tipo de mutação cromossômica, né? Então, assim, alterações ali parciais na estrutura cromossômica do 22 ainda, né, vai ser compatível, mas com muitos sintomas. Agora, uma trissomia completa, uma cópia extra completa, é totalmente compatível. Se a gente pensar que a gente vai estar falando de em torno de quase ou mais, até 900 mil genes, é muita coisa, É muita informação genética além. Extra, né? Extra. É muita informação para poder absorver. Muito. E aí você entra na questão da raridade dessa síndrome também, né? Igual a gente foi deixando mais raro, né? A cada episódio. Ficando mais raro. Essa, no caso, a trissomia do 22, por exemplo, que a gente tá falando, ela vai acontecer ali por volta de um caso a cada 30 mil, 40, 50 mil. Então, é muito raro. Muito raro. E ainda assim, essa essa trissomia, né, no caso do 22, ela tá dentro ali de uns 6% dos estudos quando a gente fala de aborto espontâneo. Sim. Então, fica aí a divisão. Ao mesmo tempo que ela é muito rara, quando a gente fala de abortos, ela tá de perda, né, aborto espontâneo, perda gestacional, ela tá muito presente nos casos, nos estudos. Se a gente para pensar dentre as alterações cromossômicas da perda gestacional, a síndrome de Turner ganha ali muito disparado, né? Alterações devido à perda ali, né, de um cromossomo X. Mas aí vem, que a gente já discutiu, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, que são muito frequentes na perda gestacional, e a gente ainda tem muitos sintomas, porque
tem uma sobrevida, mesmo que baixa, então dá ainda para entender melhor. Observar e Observar, identificar esses sintomas, né? Agora, quando a gente chega aqui na trissomia do 16 e do 22, a gente praticamente não tem sintoma. E né? nem pesquisa. E nem pesquisa, Quando porque... você chega no 22, não tem nem pesquisa. Porque muitas Mas das... não tem jeito de fazer Não pesquisa, tem. né? Porque o que acontece... Agora eu entendo. Porque é muito Porque como você vai pesquisar se não tem um material de pesquisa? Hoje em dia a gente né? consegue fazer análise, material de aborto, né? Quando você tem o material. Pois então, é. teve o aborto ali, né? Os fetos ali são encaminhados para análise genética. Mas imagina a frequência de abortos espontâneos e recorrentes que não são encaminhados. Na literatura fala que é uma síndrome clínica identificável. Já que não tem pesquisas. Não tem pesquisas. E aí a gente tende a achar, né, que o fato de, como as outras, como você citou, a gente conhece muitos sinais e sintomas e a gente fica assim, nossa, bagunça tudo, que terrível. E essa a gente não vê. Não é que ela é melhor, né? Na verdade, ela é tão pior que não chega. A gente fala de sobrevida quando é parcial, até 12 anos, né? No caso da trissomia do 22. Mas ela é tão drástica, né? Tão agressiva que não dá tempo da gente identificar sinais e sintomas para caracterizar essa trissomia. Daí vem a dificuldade de pesquisa, a dificildade de conhecimento. Porque o pouco que sabe são as características que estão ali dentro ainda da placenta. É em comparação a outras síndromes. Sim. Porque não tem material. Então, se essa síndrome ela é tão rara, e se, por exemplo, a 16 é rara, e ela tem esses sintomas, e a de 22 é mais rara, então é em comparação a outra que os estudos são feitos. E se a gente pensar, a trissomia do cromossomo 15 também está associada com perda gestacional. E a gente nem investigou trissomia. Se a gente pensar que a gente tem 23 pares de cromossomos e a gente escuta falar, vê muito na literatura, trissomia do 13, do 18, do X, 16 e 22. Do 21, né? Que é a do 21, a Down. 15 nem vê direito. 15, e os nem outros? tem nome, né? Trissomia do 1, 2. Você pega essas 16, próprias... 22 tem nome. Tem não. nome. A gente tá acostumado. A gente fala do 13, fala o nome. Sabe, É tão feia que não tem nome. É tão rara e tão difícil de você estudar, porque tá tão ligada à perda recente ali no início da gestação, que você não carrega um nome. Fica meio que ali... Não dá nem pra nomear. Aquele estudo debaixo do pano, assim, porque não tem material. Você sabe que acontece, mas você não sabe... direito o que, né? Não teve um cientista aí, os nomes, né? Mas tem muito campo pra gente estudar, né? Os nomes são muito relacionados ao cientista que descobre alguma coisa. Então você vê que tá aí aberto vários nomes pra colocar nessas trissomias, porque a gente não tem material de estudo. Tem muita pesquisa que a gente pode fazer, né? Sim. Tem muita coisa a ser feita, né? Mas assim, ao longo, né? Se a gente pensar que a gente já tá 1 ano nesse projeto, né? A gente já desvendou muita coisa, a gente levantou muito material, a gente já conhece muito a respeito da perda gestacional, mas ainda há muito a se descobrir, a se conhecer. Há muitos fatores, né? Você entra nessa parte cromossômica, você tem uma série, igual você falou, né? A gente tem 46 ali, né? Então... pode dar problema e vários problemas em cada um desses. E a gente teria uma doença diferente, né? Uma síndrome diferente. Fora os outros fatores, quando a gente estudou um pouquinho sobre, né? Se você tiver alguma alteração genética relacionada a uma divisão celular, relacionada a uma doença autoimune, a uma mudança de lugar, de uma questão hematológica. Então, assim, cada parte imunológica. Então, de gene a gente está lotado. E se pensar que cada gene pode dar errado. Uma coisa errada. Hoje mesmo um aluno meu estava me contando que acho que prima dele teve 2 perdas gestacionais. Na terceira, ela descobriu que ela tem um problema de útero aberto. Que o útero não consegue segurar a gestação em idade avançada. E aí, na terceira, né, ela foi até aqui para Sofia Feldman, que é referência em parto humanizado e tudo mais. Aí, conseguiu fazer ali uma cirurgia, como se fosse fechando o útero. E aí, teve a bebezinha normal. E depois, ela teve uma outra perda gestacional, né?
Mas e aí, né? Será que foi apenas essa questão ou tem Se outros tinha alguma fatores outra. associados? Então, assim, é um mundo, né, gente, de descobertas, mas... Tem muita pesquisa que a gente pode fazer, inclusive relacionando entre as síndromes que a gente aprendeu. E entra a importância de se ouvir sobre, né? Se entender e não ser um mistério. Você pega esse próprio exemplo que você trouxe. Se fica na cabeça aquela coisa, tipo, eu não consigo, já tive 2, 3 perdas, vou desistir, às vezes não realiza um sonho de ser mãe. E hoje em dia, com o avanço, a gente consegue, nem tudo a gente consegue fazer, mas existem procedimentos, existem cirurgias, tratamentos que permitem, em alguns casos, né, de perda recorrente, que você faça alguma coisa para continuar com aquela gravidez. Então entra aí a importância, né, de se procurar saber, de se conhecer, de ter uma noção do assunto, de não se assustar quando a gente fala de alguma anomalia genética, alguma anomalia cromossômica, alguma coisa assim. A gente não pode assustar com isso, porque nem tudo a gente consegue resolver, mas existem formas. Nem tudo está perdido. E isso... Esse canal nosso aqui, isso é muito interessante, né? Porque começou uma base científica, um estudo científico na sala de aula que a gente trouxe para cá. Sim. E aí vocês que estão nos ouvindo, né? Estão conhecendo um pouquinho desse mundo e a gente espera que vocês transmitam, né, a palavra aí com as pessoas que vocês conhecem, porque não é um tema só para quem passa ou passou pela perda gestacional, né? Sim. É um tema que envolve toda a questão de planejamento, né? Das pessoas que conhecem alguém que está, né, com problema, pedir para ouvir, entender o que está acontecendo, né? Conhecimento, poder né? ser a luzinha no fim do túnel, né? Assim, de trazer a informação, ela é isso, ela é uma luz. A gente sabe que quando fala de perda gestacional, a gente está lidando com uma situação muito sombria, né, para muitas famílias. Então, a informação, ela vem para ser luz. E uma esperança também, né? Esses nossos trabalhos aqui. Uma esperança de que a evolução da ciência está contribuindo para que seja possível muita coisa que não é possível. E é isso, né, gente? Nosso papel Ficamos é isso. por aqui. Trazer luz e esperança, né? Com certeza. Mesmo. Encerramos mais um episódio, né? Nosso 6º episódio. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. E vamos divulgar cada vez mais aí a palavra da genética, da ciência, pra gente expandir essa luz e esperança para todos. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.